não é por aí. E para o lado do consumidor, quais são os cuidados que o cliente deve ter no momento em que se divulga amplamente um pacote que promete baratear o carro 0 km? Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a advogada Renata Abalém, diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, o IDC, diretora da Câmara de Comércio Brasil-Líbano, membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de São Paulo. Doutora Renata, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. É um prazer ouvi-la por aqui. Bom dia, Heitor. Bom dia, ouvinte. É um prazer estar aqui com vocês. Estava ouvindo atentamente o que vocês estavam comentando e penso que antes de falar sobre os cuidados, nós devemos lembrar da nossa história recente. Na corrida presidencial, todos os candidatos estavam falando de uma situação que virou endêmica no nosso país, que é o endividamento e o superendividamento. Com as notícias de que está acontecendo, vai acontecer, vai chegar um carro popular, esse carro vai custar 70, 69, o que for. O brasileiro não está, ouvinte, eu estou falando isso, estou me colocando nesse mesmo caldeirão. Eu sou brasileira e luto comigo e com a minha casa todos os dias. Nós não fomos ensinados a gastar. Nós, embora o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele prevê informações ostensivas e claras. Todas as vezes que eu estou gastando ou estou gastando parceladamente, estou fazendo financiamento, nós não sabemos como os nossos financiamentos vão se comportar ao longo do tempo. Por quê? Porque nós não temos uma legislação que obrigue as empresas financeiras, os bancos, a nos informarem com clareza. Quer dizer, nós temos uma legislação consumerista, mas o banco faz do jeito que ele quer, a financeira faz do jeito que ele quer, e não adianta a gente tampar o sol com a peneira, porque é assim mesmo. Então, o que acontece? O meu receio, e de todos os operadores de direito com essas notícias, é que o brasileiro vai comprar, porque quem não quer um carro zero? Todos queremos, mas ele precisa estar informado de como é que esse financiamento desse carro vai se comportar ao longo de 12, 36, 80 meses, o que for, o que nós não sabemos ainda. Então, eu vou alertar, nós estamos ainda vivendo e seriamente um período, nós temos aí 40 milhões de famílias super endividadas, somos 70 milhões de endividados, e estamos aí sendo lançados para o consumo, lançados a consumir, incentivados a isso. Talvez, não sei se essa é a melhor medida econômica ou medida política, eu não sou técnica para avaliar isso, mas a minha tecnicidade me obriga a alertar todos. Muita cautela na hora da compra, muita cautela na hora desse financiamento, muita cautela. Nós precisamos de muitas outras coisas além de um carro zero. Há uma outra discussão junto com esse pacote apresentado, doutora, que é a utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço como uma possibilidade de dar entrada nesse carro zero ou utilizar para o pagamento a partir dessa medida. Quais são os cuidados que o consumidor deve ter? Porque pode ter certeza, daqui para frente as lojas vão fazer anúncios dizendo use seu FGTS para comprar o seu carro zero. Quais são os limites para o uso desse FGTS na sua visão e de que maneira é importante ficar atento à forma mais atraente que a publicidade vai fazer e que muitas vezes pega desprevenido esse consumidor? Heitor, essa possibilidade de usar o FGTS para a compra desse carro já foi descartada. Nós tivemos uma reunião ontem com o presidente da República, o ministro da Economia e o vice-presidente, descartando essa possibilidade. Então, ouvinte, o FGTS, você não vai usar o FGTS para comprar este carro popular, a não ser que hoje, amanhã,
crie-se uma possibilidade disso. Mas ontem a gente viu que essa possibilidade foi descartada. Ponto. Agora, se você vai comprar esse carro, se você quer comprar esse carro, quando você ver esse anúncio, a primeira coisa que você tem que fazer quando chegar numa concessionária é pedir uma simulação. Como vai ficar esse financiamento? Essa parcela, ela pode até caber no seu orçamento. Preste atenção, mas não é justo você comprar um carro popular por 70 mil e pagar por este carro 140 mil. E é isso que acontece. Às vezes você compra um bem hoje, mas o financiamento dele faz você pagar 2 ou 3 produtos. Então preste atenção, não é só caber na sua parcela, na sua renda mensal, não é só você dar conta de pagar por mês. É como isso vai ficar ao longo de 2, 3 anos, o impacto disso na sua realidade. Preste bastante atenção. Eu ando muito pão dura, Heitor, você está percebendo, né? Mas tenho muito receio porque nós não sabemos como a nossa economia vai se comportar, ainda mais com tantas coisas novas acontecendo em termos financeiros e econômicos no Brasil. Doutora Renata, bom dia, Alcena. Bom, a gente falava aqui anteriormente justamente essa questão que a senhora está chamando a atenção, né, da questão do endividamento das famílias, que foi uma coisa que quebrou muita gente no passado recente. A gente agora há pouco aqui ouviu o áudio do nosso ouvinte, que é muito participativo, o DJ Alê, e ele dizia que nesse momento seria mais interessante se o governo tivesse colocado algum incentivo para baratear coisas da cesta básica, por exemplo, como arroz, feijão, leite, coisas desse tipo. E, eventualmente, alguma coisa mais útil para a família, de uma maneira geral, das classes menos abastadas. Eu queria saber, nessa linha, se a senhora tem alguma ideia, se a senhora concorda com esse tipo de afirmação também. Oi, Sena, eu concordo sim com o seu ouvinte. Eu sei que existe a necessidade de alavancar a economia, eu sei como nós estamos vendo, mas nós estamos vendo também os varejistas quebrando. Nós estamos vendo também os varejistas que empregam milhares no comércio se dando muito mal. Então, o que eu imagino em termos de transporte, até porque, e eu vou fazer essa ressalva, um dos grandes ganchos da propaganda eleitoral do governo Lula foi um governo verde. Quando você faz carros, embora com toda essa questão de olhar para essa questão do meio ambiente, você está usando combustível fóssil. O que eu acho que seria, talvez, se a gente pudesse governar, né, ou ajudar a governar o país, eu acho que o governo faria muito melhor se ele investisse no transporte público de qualidade, se ele investisse em melhorar as vias públicas, se ele investisse em metrôs, se ele investisse nisso, porque geraria emprego, geraria a economia, tudo estaria se movimentando. Mas a gente entende que existem segmentos que necessitam de um olhar especial. E aí, como a gente não está presidindo o Brasil e nem somos ministros da Economia, né, Sena, a gente fica só dando os nossos palpites. Mas temo que essas medidas, elas são, além de muito populistas, elas são muito perigosas para o bolso do brasileiro, que não foi educado a consumir. E isso é uma realidade. O Heitor mencionou aí, lá em 2008, quando houve um derrame de crédito no governo Lula. Nós estamos carregando essas dívidas até hoje, olha quantos anos são. Podem ser palpites, mas foram muito bem-vindos, viu, doutora Renata Abalém, advogada, diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, diretora da Câmara de Comércio Brasil-Líbano e membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de São Paulo. Um prazer ouvir a senhora, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Um bom dia, uma boa sexta-feira, bom trabalho a senhora e toda a sua equipe. Obrigada, Heitor, obrigada, Sena, obrigada, ouvinte. Eu sei que eu não falei coisas que agradam todo mundo, porque a gente quer pensar em passar o ano novo, né? Virar o ano com um carro novo, um carro zero, um carro popular. Mas muito cuidado nessa hora, pessoal. A gente não sabe para onde os rumos da nossa economia. Um abraço para vocês, um bom final de semana. Nós que agradecemos a participação da doutora Renata Abalém aqui no nosso Manhã Bandeirantes
nesta sexta-feira. Agradecendo também a participação do ouvinte da Rádio Bandeirantes, Luiz Roberto Siqueira, participando com a gente nesta